48 e um homem de 55 anos morreu depois de ser atingido por uma barra durante um exercício em uma academia na cidade de Olinda, no Pernambuco. Esse acidente aconteceu lá no início da semana, foi filmado e repercutiu bastante, né? Tem repercutido bastante desde ontem à tarde até hoje pela manhã essa imagem. E nela é possível ver o homem, a gente tem inclusive quem nos acompanha pelo YouTube, consegue acompanhar também essas imagens, onde ele está ali numa academia fazendo os exercícios, né, aquela atividade, o supino reto com barra livre. E ali o equipamento acaba escapando das mãos dele e acaba caindo sobre o tórax. Depois desse impacto, ele ainda se levanta, mas logo depois ele acaba caindo no chão. Agora sim, quem está nos acompanhando pelo YouTube consegue também acompanhar essas imagens, até mesmo o desespero de quem está ali no entorno, né, em volta, por tentar entender o que está acontecendo, né? E aí, para saber também o que motivou, por exemplo, a morte desse homem, como acidentes como esses na academia podem trazer sérios riscos, a gente conversa com o cirurgião do trauma do Hospital Vera Cruz, aqui de Campinas, Vitor Kruger. Boa tarde para você, doutor. Primeiramente, bem-vindo ao Estúdio CBN e obrigada pela participação. Oi, boa tarde, Thalita. Boa tarde, Realismo. Obrigado pela oportunidade. Tarde. Doutor, é uma imagem que chama bastante atenção, é um exercício que a gente vê muito comum na academia, né? Mas que exige aí os seus cuidados. Esse homem, infelizmente, teve aí essa morte registrada, onde esse equipamento acaba escapando ali das mãos dele e caindo sobre o tórax. O que poderia ter... É claro que essa morte, né, só para relembrar o nosso ouvinte, ainda está sendo investigada, mas o que poderia ter sido causado aí por essa queda, né? Esse impacto aí entre esse homem e esse aparelho? Bom, eu acho que para a gente começar a conversa, Thalita, é importante a gente pontuar o que é o trauma e a ciência do trauma. Muitas vezes, nós temos a ideia de que o trauma é um evento do acaso. Nossa, aconteceu porque iria acontecer. Mas, seja um sinistro de trânsito, seja um evento deste, igual na academia, todo trauma tem prevenção. Então, a gente tem que saber em qual pilar a gente tem que atuar dentro deste universo da cirurgia do trauma, e neste caso, a gente pensa que poderia ter sido evitado se tivéssemos pelo menos aí alguns pontos de atenção da prevenção do trauma. Então, basicamente, quando a gente está falando um exercício complexo, né, de barra livre, supino, agachamento com peso, como você colocou, há um risco inerente tanto da lesão de alguma estrutura do corpo, quanto do contato do aparelho com quem está realizando o exercício. Então, 3 pontos imprescindíveis que a gente tem que colocar inicialmente é sempre estar acompanhado de um profissional educador físico. Independente de situação da sua academia, o acompanhamento próximo de educador físico é imprescindível para a segurança do aluno. Então, esse é um primeiro ponto que a gente observa, inclusive, no vídeo, né? A gente não sabe se estaria ou não acompanhado de educador físico. Segundo ponto, exercícios complexos têm técnicas complexas. Então, supino, o agachamento, peso livre, precisa certamente de alguém para poder estar junto, como eu coloquei, acompanhando o aluno. E o terceiro é que quando o aluno submete-se a fazer sozinho, ele precisa saber a técnica. Nesse caso, parecia que a técnica poderia ter sido aprimorada, né? O jeito de pegar na barra, a localização, o peso, muitas vezes as pessoas abusam do peso. Então, são 3 pontos imprescindíveis da prevenção: estar acompanhado, saber fazer o exercício complexo e ter a técnica correta para poder respeitar também os limites do aparelho e do nosso corpo. Bom, a questão da técnica, nosso ouvinte, o Daniel, fala aqui, doutor Vitor, exatamente que ele estava com a pegada errada, né? Como que o movimento errado pode trazer consequências tão sérias, né? Exatamente. Então, Daniel coloca da pegada, né? Se informou sobre isso. Um peso excessivo, muitas das vezes, quem está realizando o exercício não consegue fazer a técnica correta. Em questão de segundos, uma barra, talvez aí com 30, 40 quilos de peso, mais a barra pesando aí 10, 12 quilos, cai sobre o tórax, região cervical, cabeça, e não incomum acontece nas academias, né? Acidentes graves, né? Então,
Bom, eu queria fazer outra pergunta, doutor Vitor, do excesso de atividade física, né? Porque a gente vê na imagem aí que tinha um peso considerável para erguer esse supino, né? Pelo menos 3 barras ali que me parecem de 10 quilos de cada lado. É um aparelho que você depende da força do braço para erguê-lo, né? Porque você está deitado e a pessoa que tiver cansada, né? Ela não corre o risco de travar uma musculatura e causar uma tragédia como essa? Sem dúvida, Luiz. Então, quando a gente pega um treino excessivo, seja ele por peso, por repetição, obviamente que quem não tem um preparo físico, por exemplo, atletas de grande performance, há uma exaustão muscular e sinal precoce de exaustão muscular, perda de força. Um sinal mais tardio é exatamente essa flacidez. O paciente praticamente perde totalmente a força e o peso que ele está carregando cai sobre onde tiver que cair. Então, o abuso, tanto de peso quanto de repetições, quanto, por exemplo, de treinar sem estar bem, tudo isso conta, obviamente, em performance, e a performance é o desfecho, né? E o desfecho, sem dúvida, é o paciente estando mais fraco, né? E acontece essa de cair uma barra, ou enfim, ter algum tipo de lesão intraarticular ou lesão em alguma outra parte do corpo. Doutor Vitor, e além do peso, depende também aonde a barra bate? Tem alguma parte do tronco, do peito que é mais sensível, que pode causar algo pior, como foi esse caso que aconteceu? Então, é importantíssimo de colocar a localização. Por exemplo, você pode estar cansado fazendo, né, um supino tem uma flacidez ali, uma perda de força, e essa barra cai em regiões extremamente nobres do arizo. Então, veja onde pode cair uma barra de supino. Na cabeça, face, crânio, a gente tem um trauma cefálico, fraturas de ossos da face. Nós estamos falando com um peso, né, considerável, então são lesões graves. Esse peso pode cair na região de transição cérvico-torácica, então quando a gente pega o pescoço, por exemplo, e uma lesão contusa, ou seja, fechada da via aérea, né, da traqueia, essa lesão é praticamente letal. Se a gente tem uma lesão contusa da traqueia, ela é letal porque a gente não consegue mais respirar. A traqueia desloca na região do pescoço e a gente tem uma incapacidade do ar passar por onde ele deveria. Podemos ter esmagamentos ali dos grandes vasos cervicais, se ela cai na região cervical, vasos que levam sangue da cabeça para o cérebro, então gravíssimo. E quando ela cai no tórax, a gente está falando de lesões também gravíssimas. Por exemplo, assim, esmagamento torácico, que pode acontecer, que é quando você tem um grande peso sobre o externo, a fratura de ossos como o externo, os articulares, contusão no pulmão, levando a uma insuficiência respiratória, contusão cardíaca, que a gente chama de contusão miocárdica, que é uma contusão do próprio coração, na arritmias cardíacas. Também podemos ter, como eu coloquei, a síndrome do esmagamento, que além de gerar lesões no tórax, também geram repercussões hemodinâmicas no paciente, e depois insuficiência renal, outros achados. E se essa barra, por exemplo, cai numa transição tórax-abdômen, vísceras, como por exemplo fígado, baço, são vísceras que sangram muito quando tem uma lesão contusa, também podem romper e o paciente tem um sangramento vultuoso para a cavidade abdominal. Então, além do estresse articular, do excesso de peso, quando há um contato desse excesso de peso da barra de maneira indevida, como aconteceu nesse caso, todos esses segmentos que eu coloquei, crânio, cervical, tórax, abdômen, pode ter lesões catastróficas. Isso que eu ia perguntar exatamente, doutor. Se uma lesão como essa, como a gente viu, né, já é morte ali imediata, o paciente ainda pode ter alguma chance de sobreviver? Depende muito ali do peso, da forma que esse impacto aconteceu? Sim, Thalita, depende de vários cenários ali, potenciais. Por exemplo, se esse paciente teve uma barra dessa, de quase 50 quilos, vamos assim colocar, se não mais, uma queda direta na região do pescoço, certamente um trauma de traqueia ali
praticamente óbvio para o paciente, porque tem uma capacidade do ar passar, né, de ventilar, o deslocamento da traqueia na região alta aqui do pescoço, a gente tem esmagamento de traqueia, então é uma lesão que é uma lesão de risco imediato à vida, que a gente costuma falar quando a gente ensina a cirurgia do trauma. Assim como o esmagamento torácico, que é um grande peso sobre tórax, não tão imediato quanto a via aérea, correto? Mas dificilmente também o paciente não vai ter ali uma sequela do esmagamento cardíaco ou do esmagamento pulmonar. Então, todas essas lesões, elas têm risco imediato à vida. E dependendo do cenário, se você tiver ali alguém muito preparado, pode-se dar alguma sobrevida de resgate e deslocamento, né, transporte a um local que tenha capacidade de atender o paciente traumatizado grave. No entanto, dificilmente teremos isso. Então, as lesões são praticamente, quando acontecem com essa quantidade de peso nesses segmentos, são praticamente letais. Tá certo, então, doutor. Obrigada, viu, pela sua participação aqui no Estúdio CBN. Obrigado, uma boa tarde a todos. Conversamos então com o Vitor Kruger, ele é cirurgião do trauma do Hospital Vera Cruz aqui de Campinas. 2h59.